O polvo é uma refutação viva de nossas noções habituais de cérebro. Ele parece ter vários, um central na cabeça e 2/3 dos neurônios estão distribuídos por seus 8 braços, cada um capaz de pensar localmente, explorando o mundo com ventosas que não só se agarram, mas também saboreiam a superfície. Possui 3 corações, 2 bombeiam sangue através das brânquias, um para o corpo. O próprio sangue é azul devido ao cobre na hemocianina, eficiente em água fria e pobre em oxigênio. O polvo muda a cor e a textura da pele quase instantaneamente graças a cromatóforos, iridóforos e papilas musculares. Uma rocha manchada, uma alga ondulante, uma sombra de coral, tudo isso ele liga como cenas de luz. O corpo é mole, sem ossos, por isso ele se espreme em fendas onde seu bico passaria. Daí as fugas documentadas de aquários, incluindo a história do polvo Inque, que, segundo os cuidadores, uma vez encontrou uma fenda na cerca e rastejou para um ralo em direção ao oceano. Em laboratórios, eles desapertam tampas de potes, resolvem quebra-cabeças simples, distinguem pessoas. Algumas espécies carregam metades de coco, empilhando-as como uma armadura portátil, um raro exemplo no oceano de uso intencional de ferramentas. No entanto, a vida deles é curta. Após a reprodução, os adultos definham rapidamente e a fêmea pode passar meses guardando a ninhada sem caçar. Há também um lado perigoso. A saliva de várias espécies tem um leve efeito tóxico para a presa, e a do polvo de anéis azuis tem uma neurotoxina particularmente forte, por isso é cuidadosamente estudada por biólogos e médicos. Mas o principal não é a monstruosidade, mas a estrutura estranha de sua mente, um cérebro distribuído pela pele e braços, que não vê o mundo tanto quanto o apalpa, o reconhece e o reinterpreta imediatamente, como um cenógrafo. Fato 2. O besouro bombardeiro é um inseto com sua própria artilharia química, um motor mini-reator em seu abdômen. Em sua parte traseira existem 2 câmaras. Uma armazena uma mistura de hidroquinonas e precursores de peróxido, a outra contém enzimas, catalase e peróxido. Quando o besouro abre as válvulas quitinosas, os componentes se encontram em um reator, iniciando em uma fração de segundo uma violenta reação oxidativa. A temperatura sobe quase até o ponto de ebulição da água. Forma-se um jato cáustico de quinonas e com a torre abdominal ele o dispara em pulsos curtos, girando-o quase como uma mangueira de bombeiro. Gravações de vídeo com alta taxa de quadros mostram que não é um único disparo, mas uma série de flashes dosados. Assim, o besouro regula a pressão sem destruir seu próprio reator. O jato é acompanhado por um clique e uma nuvem de vapor. Para um sapo ou uma aranha, é como um spray de pimenta repentino com efeito de queimadura. O alcance é de algumas dezenas de centímetros, mas na escala da serrapilheira da floresta é uma defesa de longo alcance. O mito da autoignição não é preciso. Não há fogo, mas uma detonação química controlada em meio aquoso. Engenheiros de microfluídica estudam o design do reator. O revestimento quitinoso suporta ciclos de choque térmico e o mecanismo de válvula se assemelha a um motor de reação pulsado, onde o fornecimento pulsante de combustível proporciona um empuxo estável. Espécies aparentadas variam a fórmula da mistura e a geometria das câmaras, ajustando a munição para seus predadores. E isso não é tudo. As larvas de alguns bombardeiros encontram o caminho para formigueiros, onde se mascaram quimicamente. Outro lado silencioso de sua química, mostrando quão finamente a evolução equilibra entre uma descarga ensurdecedora e a mímica invisível de odor. Terceiro fato. O camarão-mantis é uma combinação de supervisão e física de impacto em um corpo do tamanho da palma da mão. Seus olhos ficam em hastes móveis e cada um vê como 3 câmeras simultaneamente. Um olho tem 3 zonas que fornecem triangulação e percepção de profundidade sem a ajuda do segundo. Não há 3 receptores como em nós, mas uma dúzia ou mais, incluindo ultravioleta, além de sensibilidade à polarização linear e circular da luz. Nessa frequência, muitas criaturas são literalmente transparentes e o camarão-mantis lê os padrões invisíveis para nós nas carapaças dos seus vizinhos. Mas ele não é famoso por isso.
Nas espécies de porrete, os membros dianteiros se dobram como uma mola em uma besta e, no momento do ataque, descarregam as dezenas de metros por segundo, gerando uma sobrecarga de milhares de Gs. O impacto é acompanhado por cavitação. Uma bolha surge na água que colapsa instantaneamente com uma onda de choque e um breve flash de luz, o efeito da sonoluminescência. A bolha atinge a presa quase em como um segundo punho, por isso a concha de caracol racha, mesmo que não se renda facilmente. Em aquarismo, esses predadores pavões são alojados em acrílico grosso. O vidro fino pode ser danificado e as pedras podem ser movidas para construir tocas fortificadas. Há também os lanceiros. Suas patas espinhosas perfuram instantaneamente um camarão ou um peixe. O comportamento é quase de engenharia. Eles marcam as portas com padrões polarizados, reconhecem os vizinhos e, em algumas espécies, os casais compartilham uma passagem comum por anos, como uma fortaleza familiar. O mito da superprecisão de cores é discutível. Pesquisas mostram que um grande espectro não é necessariamente uma paleta fina de tons, mas sim um semáforo rápido, distinguindo instantaneamente o próprio, estranho e alvos contra o fundo de reflexos. A arma aqui parece ter inventado a arma duas vezes, primeiro nos músculos e alavancas, depois na própria água, transformando-a por um momento em explosivo. Quarto fato. A rata-toupeira nua é um mamífero que viola quase todas as nossas regras de mamíferos. Vive debaixo da terra na África Oriental, construindo túneis multinível com centenas de metros de comprimento e é organizada como um formigueiro. Há uma rainha, há trabalhadoras e soldados, a reprodução é suprimida em todos exceto nos eleitos. Ela mantém mal a temperatura corporal, um animal quase poiquilotérmico, mas tolera perfeitamente o confinamento, o dióxido de carbono e o baixo nível de oxigênio. Em caso de hipóxia, suas células mudam para uma via alternativa, queimando eficientemente frutose e continuando o trabalho onde outros mamíferos já estão sufocando. Em experimentos, as colônias sobreviveram a quedas de oxigênio e indivíduos isolados resistiram à anóxia total por minutos, um fenômeno para animais de sangue quente. Sua pele quase não reage a ácidos e capsaicina. A evolução desligou a dor química em condições de tocas abafadas, onde gases cáusticos seriam uma tortura constante. Vivem muitas vezes mais do que roedores de tamanho semelhante, décadas, e mantêm a forma física por muito tempo, demonstrando um envelhecimento lento. Casos de câncer são raros nelas, o que é atribuído, entre outras coisas, a moléculas de hialuronano incomumente longas nos tecidos e a peculiaridades na supervisão celular. A anatomia é puramente utilitária. Enormes incisivos externos cavam, e seus lábios se fecham atrás dos dentes para evitar que a terra entre na boca. Seus bigodes e vibriças no corpo servem como radar na escuridão total. Dentro da colônia, há papéis claros, os soldados atacam cobras, as trabalhadoras carregam tubérculos e tijolos fecais para reforçar as paredes. Este animal não é fofo, mas extremamente funcional. Sua fisiologia é um manual de sobrevivência em um mundo onde o ar é caro, a luz é rara e a ordem da colônia é mais valiosa do que os hábitos individuais. Quinto fato. A baleia jubarte é uma engenheira de som e bolhas, transformando o oceano aberto em um palco acústico e uma sala de jantar simultaneamente. Os machos cantam composições longas e repetitivas, cada uma estruturada como uma canção pop, motivos, refrões, variações. Duram de 10 a 20 minutos e giram por horas. E o mais importante, mudam de estação para estação, de acordo com as leis da moda cultural. No Pacífico Sul, cientistas registraram como um hit de uma região, em um par de anos, se deslocava milhares de quilômetros, da Austrália à Polinésia e além, substituindo as versões antigas. Mas essa cantora também é cantora, também de caçadora. Em algumas populações, as baleias caçam com redes de bolhas. Um animal respira em espiral, desenhando uma parede sibilante na coluna d'água. Outro emite um chamado que reúne o cardume, e vários outros sobem por baixo para que todo o grupo nade com a boca aberta na espuma branca. Nesse momento, a anatomia entra em jogo.
Os sulcos da garganta se abrem como foles, a garganta se expande, dezenas de litros de água junto com as sardinhas entram sob as barbatanas e 1 segundo depois a água é filtrada para fora e os corpos prateados ficam em uma prateleira de placas de queratina. Suas longas asas cinza-brancas, as barbatanas peitorais, medindo até 1/3 do comprimento do corpo, funcionam como planos de direção e freios. E em sua pele bojuda há vibriças solitárias, sensores que ajudam a sentir as correntes. As migrações levam as jubartes de latitudes frias e ricas em alimento para águas de maternidade quentes e quase vazias, por milhares de quilômetros guiadas pela memória e pelo som. Durante os mergulhos, a economia de oxigênio clássica dos mamíferos marinhos é ativada. O ritmo cardíaco diminui, o sangue é redistribuído para os órgãos vitais. E outra característica que não se encaixa no livro didático. De acordo com observações de campo, as jubartes frequentemente interferem nas caçadas das orcas, dispersando o grupo atacante ou protegendo o filhote de outro indivíduo, às vezes até de outra espécie. As motivações desse comportamento são debatidas, mas o próprio fato demonstra como neste corpo coexistem a voz da cultura, a física das bolhas e as improvisações sociais. Fato 6. O tardígrado é uma criatura do tamanho de uma partícula de musgo, mas com um modo de sobrevivência que o torna um símbolo de extrema tenacidade. Possui 8 patas com garras minúsculas, um corpo arredondado e uma boca em forma de estilete. Sob a proteção de uma folha, ele avança lentamente, como um tanque de pelúcia, enquanto o mundo está úmido e familiar. Mas assim que a água desaparece, a criptobiose é ativada. O animal se enrola em um barril, reduz sua atividade a quase zero, perde a maior parte de sua água e literalmente se vitrifica por dentro. A receita varia entre as espécies. Algumas usam o açúcar trealose, outras proteínas especiais, TDP, que ao secar, formam uma matriz vítrea e sustentam fisicamente as moléculas, impedindo que se quebrem. Além disso, foi encontrada a proteína D-sup, supressor de danos. Em experimentos, sua versão, transferida para células humanas, reduziu os danos ao DNA causados pela radiação, sugerindo como os tardígrados sobrevivem a doses letais para a maioria dos animais. Neste barril, algumas espécies suportam vácuo, pressões extremas, radiação ultravioleta cósmica e frio próximo ao zero absoluto, desde que o impacto não seja muito prolongado. Há também a história da exposição ao espaço. Em experimentos de pesquisadores europeus, alguns tardígrados voltaram à vida após serem expostos fora de uma cápsula selada em órbita, o que é, por si só, incrível para um animal com células, membranas e enzimas. No entanto, o mito da invencibilidade é falso. Água fervente, radiação prolongada, superaquecimento, danos mecânicos e mudanças ambientais muito bruscas os matam. Nem todas as espécies são igualmente resistentes, e sua resistência tem um limite. Mas a própria técnica de congelar temporariamente a química da vida, empacotar as partes vulneráveis em vidro e esperar, lembra uma tecnologia do futuro aperfeiçoada pela natureza em uma criatura minúscula, quase invisível e telescópica entre as nervuras de uma folha. Sétimo fato. O cupinzeiro de algumas espécies africanas não é apenas um monte de terra, mas uma cidade-fábrica que respira, onde o organismo vivo gerencia o clima e a agricultura. Sobre a torre de 1 metro de argila e saliva, esconde-se um labirinto de vários andares de corredores, câmaras e vias principais. E no centro, há canteiros úmidos com cogumelos do gênero Termitomyces. Os cupins mastigam grama seca e madeira em composto, inoculam-no com micélio e depois comem a massa pré-digerida pelo fungo. Para manter um clima estável para esta seção agrícola, toda a arquitetura funciona como pulmões enormes. Durante o dia, o aquecimento solar das paredes eleva o ar quente pelos canais, expelindo dióxido de carbono e umidade. À noite, o resfriamento inverte a direção das correntes e o ar fresco é aspirado através de inúmeros poros nas paredes. A cobertura porosa, os poços e as brânquias laterais formam um sistema de tiragem natural que, sem ventiladores ou eletricidade, mantém uma faixa estreita de temperatura e umidade necessária para a fazenda de cogumelos e as larvas. Isso não é gerenciado por arquitetos, mas pela simplicidade coletiva.
Cada operário transporta pequenas bolas de matéria-prima, orientando-se por odores e fluxos. Onde se sente uma corrente de ar, coloca-se um tijolo. Onde há estagnação, faz-se um buraco. No interior, reina uma hierarquia rígida. Soldados com mandíbulas enormes defendem, enquanto a rainha, inchada até a imobilidade, põe ovos no ritmo de uma fábrica. Após as chuvas, o fungo forma chapéus aéreos, paraquedas de esporos, que espreitam na grama ao redor do cupinzeiro, como faróis de um ciclo concluído. O mito de uma temperatura eterna e absolutamente constante não é preciso. Há flutuações, e a arquitetura funciona de maneira diferente em espécies distintas. Mas o princípio em si, ventilação passiva com feedback, já inspirou as pessoas. Edifícios conhecidos em cidades quentes são projetados com poços, fachadas porosas e inércia térmica, seguindo o modelo das torres de cupins, economizando energia onde antes tudo era decidido por condicionadores de ar. A natureza mostra aqui uma maravilha da engenharia, sem projeto, sem um cérebro principal e com apenas um conjunto de então, milhões de pequenos construtores mantêm à tona o clima, a agricultura e a defesa sob uma única pele de argila. Oitavo fato. O axolote é uma salamandra presa na juventude, que transformou esse erro low de crescimento em uma superpotência de reparo. Ele vive nos canais frios da Cidade do México, mantendo suas características de larva por toda a vida. Suas brancas externas e rendilhadas balançam, sua cauda é achatada, sua pele é fina e seu focinho exibe uma máscara de surpresa perpétua. Mas o principal está oculto em suas células. Se perder uma pata ou parte da cauda, ele não repara a ferida com uma cicatriz como a maioria dos vertebrados, mas sim desfaz o tecido até o projeto original. Na borda da ferida, forma-se um blastema, uma camada de células que perdem sua especialização e se tornam algo como precursores, capazes de gerar novamente osso, músculo, nervo e pele. À medida que cresce, a inervação se conecta à regeneração. As fibras nervosas não apenas devolvem a sensibilidade, mas parecem ditar o plano da área, direcionando-a à montagem. Em laboratórios, células foram marcadas com etiquetas fluorescentes e observou-se como as fibras musculares adultas retornam ao estado de precursoras e depois amadurecem novamente, quase como se o quadro temporal do tecido fosse reversível. O axolote consegue reparar danos na medula espinhal, partes do coração e olhos, evitando inflamação crônica. Suas células imunes funcionam de maneira diferente, como se suprimissem a cascata que em nós leva a uma cicatriz rígida. Se necessário, pode ser estimulado a amadurecer com hormônios da tireoide. Ele sai para a terra e perde as brânquias, mas na natureza mantém seu estilo de vida aquático, porque é mais seguro e estável. Nos canais urbanos, a espécie está ameaçada. Seu frágil ecossistema está sendo erodido e peixes exóticos comem as larvas. E é paradoxal, o símbolo da regeneração é vulnerável. O mito da imortalidade é exagerado. Infecções, superaquecimento, venenos ou a velhice cobram seu preço. Mas a própria técnica de devolver ao tecido danificado a memória de como ele foi construído um dia faz deste adolescente subaquático sorridente um dos modelos mais importantes na biomedicina e uma dica viva de que o reparo sem cicatrizes é possível. Não no fato. O ornitorrinco é um animal que parece montado a partir de características incompatíveis, mas toda essa mistura funciona perfeitamente. É um mamífero que eclode de um ovo e é alimentado com leite, mas sem mamilos. As glândulas mamárias abrem-se diretamente na pele, e os filhotes lambem o leite do pelo da mãe. Debaixo d'água, ele caça com os olhos, ouvidos e narinas fechados, orientando-se não pela visão nem pela audição, mas pela eletrorecepção e mecanossensibilidade do bico córneo. Os fracos campos elétricos das contrações musculares de um crustáceo ou larva desenham um mapa de movimento preciso em seu painel facial, e os sensíveis receptores de pressão detectam as minúsculas perturbações na água. Cientistas mostraram que ele combina esses dois canais, calculando a trajetória da presa pelos deslocamentos de fase e tempo dos sinais, como um radar subaquático em miniatura. Ornitorrincos adultos não têm dentes, coletam pequenos animais do fundo junto com pedrinhas e trituram a comida com placas ósseas, como uma mão manual.
Os machos têm esporões nas patas traseiras com uma glândula venenosa. O veneno não mata humanos, mas causa dor prolongada e insuportável, servindo provavelmente como arma em lutas de acasalamento. Por dentro é ainda mais surpreendente. Não possui uma bolsa gástrica produtora de ácido completa. O esôfago passa quase diretamente para o intestino. O genoma carrega traços vestigiais dos primeiros mamíferos, e o conjunto de cromossomos sexuais é complexo e se assemelha a uma cadeia de vários pares, com semelhanças com o sistema aviário. Sob a luz de uma lâmpada UV, seu pelo emite um brilho verde-azulado, uma raridade entre os animais. Vive em tocas nas margens da Austrália Oriental e da Tasmânia, escavando longos túneis com entrada subaquática e uma câmara de nidificação em uma prateleira seca. Ao vê-lo, tem-se vontade de falar sobre o show de aberrações da evolução, mas é mais correto falar sobre a ramificação da antiga árvore dos mamíferos, onde um caminho preservou ovos, veneno e eletrorecepção, enquanto o outro deu o casaco de pele, o sangue quente e o leite. O ornitorrinco simplesmente conservou ambas as linhas e as combinou em um organismo muito funcional e muito estranho. Fato 10º. O indicador de mel africano é o único parceiro selvagem do homem na caça, que nos chama para a presa e recebe uma parte justa. Nas savanas e florestas de Miombo, ele se aproxima das pessoas, emite sinais especiais de estalo e, voando em espinha de peixe, as conduz, subindo nos galhos e se comunicando novamente até que em algum lugar à frente se descubra uma cavidade com abelhas selvagens. As pessoas respondem com seu antigo chamado, que varia entre os povos. E experimentos de campo mostram que o chamado correto aumenta significativamente a chance de o pássaro começar a guiar e levar ao ninho com mel. Em seguida entra a parte humana do ritual: fumaça, machado, varas afiadas e, no final, o pegajoso troféu dourado. O pássaro espera por perto e se alimenta do que menos precisamos: cera, larvas, pupas, fragmentos de favos. É uma dieta rara para pássaros, pois digerir cera não é fácil, mas os indicadores de mel têm soluções enzimáticas e microbianas para essa tarefa. É surpreendente que essa cooperação seja codificada culturalmente. Onde a tradição desaparece, os indicadores de mel param de se comunicar com as pessoas. Nos locais onde ela é cuidadosamente preservada, ambos os parceiros se leem como um livro. Além disso, o pássaro tem um lado sombrio na evolução. Como o cuco, ele deposita seus ovos nos ninhos de outras espécies, e os filhotes que nascem são equipados com um gancho afiado no bico e eliminam os competidores hospedeiros para ficarem com toda a comida. Uma estratégia dura, mas típica de parasitas de ninho. Um amplo mito folclórico diz que os indicadores de mel guiam os honey badgers para o mel. Há pouca confirmação científica disso. Seu principal aliado ainda é o ser humano. O que impressiona nesta história não é a amizade em si, mas a precisa sintonia comportamental de duas espécies. Nossa linguagem de chamados e sua linguagem de respostas se uniram em um algoritmo comum de busca, que funciona melhor do que qualquer espécie separadamente, transformando a floresta em um espaço de negociação entre a asa e a mão.